Pessoal! Hoje vamos entrar no clima do carnaval dos anos 30 com o livro Marafa, de Marques Rebelo. Então se ajeitem aí, vambora! Olá! Eu sou Adriana Tourinho e esse é o programa Lugares na Literatura, onde a gente explora locais bacanas que a gente vê nos livros. Hoje a gente vai falar do livro Marafa. Quem me indicou esse livro foi o Rodrigo Ferrari, da livraria Folha Seca, no Centro. E eu fiquei muito feliz em descobrir o autor, que se chama Marques Rebelo, é um pseudônimo, esse nome que ele usa. E ele não é pouca porcaria não, gente. O cara ele foi realmente uma referência ali da literatura sobre o Rio de Janeiro urbano, do início do século XX. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras e ele, inclusive, quando publicou esse livro, em 1935, ele ganhou prêmios e é um livro que retrata como poucos o ambiente das classes populares do Rio de Janeiro nos anos 30. Gente, eu confesso que eu demorei um pouco a entrar no livro, porque são muitos personagens, a gente não vê a conexão deles logo no início, então a gente demora realmente a embarcar na história. Mas eu continuei lendo porque eu fiquei muito seduzida com esse Rio de Janeiro que não existe mais, com esse Rio de Janeiro dos bondes, da seresta, das modinhas, e com um linguajar muito peculiar dessas camadas dessa época específica, que é muito bem apresentado pelo autor. E conforme eu fui avançando na leitura, aí você vai vendo a ligação entre dois personagens principais que dão o fio condutor da história. É o Teixeirinha e o José. O Teixeirinha é o típico malandro carioca, que vive de bico do carnaval, vive de golpes, é trapaceiro, bate em mulher, explora prostituta, mas ao mesmo tempo ele tem também uma nuance de um certo código de honra, tipo, ele protege a viúva de um ex-camarada lá das trapaças dele, ele não abandonou a prostituta que, embora ele tenha explorado ela bastante, quando ela precisou ficou doente, ele foi lá dar apoio pra ela. E em contraponto ao Teixeirinha a gente tem o José, que é um trabalhador honesto, que ganha uma miséria, mas que não desiste, e ele vai lutar boxe para juntar dinheiro, para realizar o sonho da vida dele, que é casar com a mulher que ele ama. E esses dois personagens acabam se encontrando de forma um tanto inesperada, e embora sejam vidas trágicas, isso não é mostrado de forma dramática ou agressiva. E enquanto a gente acompanha esse desenvolvimento, a gente entra no Rio de Janeiro dos cortiços, das casas de prostituição, da mendicância, da miséria, da precariedade, da falta de assistência médica, mas ao mesmo tempo também é o Rio de Janeiro do carnaval, da batucada, dos ritmos e principalmente dos sonhos. E entre os vários lugares que os personagens frequentam, eu escolhi a Praça 11 justamente porque foi um dos berços do samba tão emblemáticos para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro. Então, a Praça 11 é um lugar muito antigo, até ali o final do século XVIII, como vocês já viram em vários lugares do Rio de Janeiro, era um lugar alagado, que não dava para plantar, não dava para ocupar, mas quando a família real se instalou ali em São Cristóvão, toda aquela região começou a ser urbanizada e eles construíram o Rocio Pequeno, que era uma espécie de praça que não era lá muito frequentada, e a partir do segundo reinado, aí sim, eles construíram um chafariz que abastecia ali toda a cidade, e esse chafariz começou a movimentar ali, as pessoas começaram a frequentar o Rocio Pequeno, e depois teve a industrialização com fábricas, ferrovia, e aí o lugar começou realmente a atrair cada vez mais pessoas. Depois da abolição, foi um lugar que concentrou a moradia de muitos negros, que eram uma camada pobre da população e que se concentrava ali no Rocio Pequeno e nas ruas adjacentes. E na época da Guerra do Paraguai, o Rocio Pequeno mudou de nome e passou a se chamar Praça 11 de Junho, em comemoração à Batalha do Riachuelo, vencida pelo Brasil nessa data. Então, a Praça 11 de Junho concentrava muito dessa população negra, mas também era um lugar muito cosmopolita, porque no início do século XX,
tinha uma grande onda de imigrantes judeus, europeus pobres que se instalavam ali, ciganos. Então era uma região que vivia muito, que tinha uma cultura muito diversificada e principalmente a música. Os músicos iam para lá, os novos ritmos sempre circulavam por ali. E um lugar que realmente foi emblemático, foi central nesse período, foi a casa da tia Ciata, que foi uma baiana, que ela era uma pessoa que tinha uma influência muito grande, tanto espiritual quanto cultural. Ela fazia quitutes, que tinha a reputação de serem os quitutes mais gostosos do Rio de Janeiro. Quem me dera poder voltar no tempo para provar os quitutes lá da tia Ciata, ela vendia ali no centro. E ela também, como mãe de santo, tinha uma influência muito grande e ela fazia festas, reuniões com músicos na casa dela. Então o samba floresceu na casa da tia Ciata. Nós devemos muito a ela, a essa casa, na formação e florescimento e instituição do samba. E a Praça 11 era realmente o lugar onde o carnaval existia. Os primeiros desfiles das escolas de samba foram feitos na Praça 11. Eram ainda desfiles desorganizados, com escolas de samba incipientes, mas era ali. E é nessa vibe que se desenrola o livro. Então ele fala com muita propriedade ali das guerras de serpentina, dos tapetes de confete, das escolas de samba que se digladiavam na Praça 11 e de pessoas que circulavam. Tinha gente até no chafariz. Então é muito emocionante. Eu, pelo menos, fiquei muito emocionada quando eu li essas descrições. Ele fala trechos ali das músicas. E a Praça 11 era esse símbolo. Depois, com o tempo, ela foi perdendo espaço com as reformas urbanas, diminuindo. Com a construção da Avenida Presidente Vargas, nos anos 40, a Praça 11 ela desapareceu praticamente, foi atropelada ali pela grande Avenida Presidente Vargas, as casas foram demolidas, o chafariz foi transferido para uma outra praça no Alto da Boa Vista e os desfiles passaram a ser na Avenida Presidente Vargas, que foram crescendo cada vez mais, eles começaram a ser pagos. Uma curiosidade é que eles montavam e desmontavam todos os anos as arquibancadas para caber cada vez mais gente, até que nos anos 80 construíram o Sambódromo, que é fixo, é ali na mesma região, não na Praça 11, mas ali na mesma região. E hoje em dia é esse espetáculo gigantesco, o carnaval, com o Sambódromo, que virou inclusive modelo para vários outros lugares do Brasil. E a Praça 11 não existe mais, mas ela deixou uma herança maravilhosa, que é o carnaval, o samba, que representa aí não apenas o Rio, como o Brasil inteiro. Então, se você ficou com vontade de viver um pouquinho desse ambiente do Carnaval dos anos 30, eu recomendo fazê-lo através da literatura, que é um meio mais completo que a gente tem de fazer essa viagem no tempo. Então, leia Marafa. Eu não sabia o que queria dizer Marafa, eu fui ao dicionário, quer dizer vida desregrada, na libertinagem, como muitos dos personagens do livro. Então, se você for compra pelo link da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo, que isso ajuda o canal a crescer. Eu também vou deixar o link de um conto de carnaval que eu escrevi, não é sobre os anos 30, é do Rio de Janeiro contemporâneo, chama-se A Porta do Vovô, mas é um conto divertido aí sobre essa confusão, essa muvuca dos blocos. Então leia o conto e deixa um comentário lá pra mim que eu vou ficar muito feliz. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e a gente se vê na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau!